Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que estiver nos ouvindo agora. Esse é o Chopacast de episódio número 5. Eu sou aqui, Leonardo, novamente fazendo as honras, e hoje acompanhado do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, boa noite. Oi, boa noite. Acompanhado do Lucas também, que já participou aqui 3 vezes, terceira vez participando. Opa, boa noite para todos. E do Yuri, cofundador da State Free Education, também mais uma vez abrilhantando aí nosso programa. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, caros ouvintes. É isso aí. E para você que estiver ouvindo aí, seja daqui 1 hora, 1 dia, 1 semana, 10 anos, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito importante, ou talvez não. E nosso tema de hoje, onde o socialismo funcionou, importa no fim das contas? Porque, para que esse título, né? Já para início de conversa. Um dos... Spoiler, em lugar nenhum. Enfim, acabou, tchau. Tchau, galera, esse foi o podcast de hoje. É isso aí. Um dos tabefes que eu mais sinto vontade de dar na direita brasileira, ou direita de qualquer lugar, é sempre aquela imbecilidade de... Todo debate com esquerdista, socialista, você via aquela coisa... mas onde que o comunismo funcionou? Onde que o socialismo funcionou? E você vê aquela coisa, sabe, parece que é um atalho pra genialidade. Você falou isso, você mitou, você não precisa falar mais nada e acabou, entendeu? Você ganhou um diploma de direita inteligente e beleza, você refutou os socialistas e não tem mais o que falar. A questão é, essa pergunta ela importa no fim das contas? Porque, pelo menos na minha visão, ela acaba reforçando aquele discurso de que o socialismo ele é uma ideia legal, uma ideia bonita, mas que não funciona na prática. É sempre assim, não, uma ideia legal, mas não funciona na prática. E o que isso deixa subentendido? Se tiver alguém capaz de fazer ela funcionar, então tudo bem. Vocês têm essa mesma percepção? Sim. Eu diria que sim. Essa ideia de... Me dá raiva. Eu vejo até direitista falando que o socialismo é bonito na teoria. Dá raiva, cara. Na real, muitos falam, né? Eles falam, o sonho, bonito. Top, é tipo um senso comum, que o comunismo é bonito na teoria. E isso acaba um pouco respingando em ANCAP também, né? Porque usam a mesma coisa. Não, esse negócio aí de livre mercado, resolvendo, isso é muito bonito na teoria, mas a prática é outra, né? Na prática a teoria é outra. Não é não. Isso. Isso é basicamente o que você fala quando não conhece teoria direito. É, uma bobagem. Mas é um negócio que se usa, né? A partir do momento que você aceita que fique se fazendo esse argumento para se bater em socialista, meio que acaba vindo digamos assim, na bunda do ANCAP também, né? Por isso que uma das coisas mais importantes desse episódio é meio que falar sobre por que esse argumento não vale. Mesmo que não seja mentira, que não funcionou em lugar algum o socialismo, ficar usando esse argumento ele é inválido, ele é basicamente inválido considerando como é que você fala de como é que você analisa a economia, pelo menos dentro da perspectiva austríaca e tudo mais. Assim, o socialismo ele pega o cálculo econômico e ele joga pela janela. Basicamente, foi a crítica do Mises lá na década de 20, né, 20, 30, e que alguns economistas socialistas até aceitaram, né, o Oskar Lange, que é aquele economista polonês, marxista com influência keynesiana, ele chegou a dizer que se não fosse a crítica do Mises, talvez o modelo soviético nunca funcionaria, né? Mas daí ele vem e propõe uma suposta solução, né? Tem um modelo... Ele aceitou, mas nem tanto, né? Ele tentou resolver, não conseguiu, mas ficou por isso mesmo. É verdade, mas pelo menos, digamos assim, pelo menos ele admitiu que era um problema real, né? Não foi assim que ele não só rechaçou, né? Não, isso aí é bobagem. Ele tentou resolver, tanto ele quanto... Eu esqueci o nome do outro economista do modelo. Como é que é mesmo? Aberlang, né? Aberlang, o modelo que eles propõem para cálculo de preços. Isso. E depois ainda tem o italiano lá, o Pietro Sraffa, que ele faz ele gera todas as matrizes, aquela coisa toda, né? O cálculo econômico gerou várias teorias bizarras de juntar socialismo com o mercado. Tem um vídeo bem curto do Rothbard explicando essa história, né? Ele basicamente queria fazer com que os funcionários do governo funcionassem como um mercado, né? Ficassem lá continuamente calculando o preço. Sim.
Aí a crítica mais óbvia, acho que foi a do Hayek depois, falar, ué, mas se você precisa fazer uma coisa funcionar como um mercado, por que não só um mercado, né? Se você, eu quero uma coisa que funcione como mercado e calcule preço como mercado. Tá, por que não mercado? Não, não pode. Porque é capitalismo. Capitalismo empobrece as pessoas, não é o governo. Capitalismo é exploração. Mas o governo funcionar como capitalista, tudo bem. Eu acabei de ler aquele livro do Jesuíta Walter de Souto, acho que é assim que pronuncia, fala muito sobre isso aí, dessa briga que teve do cálculo econômico no século passado. E ele também fala uma coisa que tem a ver com o tema de hoje, que é qual socialismo que é impossível? Porque não adianta você usar todos os argumentos de cálculo econômico e tal, sendo que muitos socialistas, na verdade, não estão ligando para isso. Eles estão mais por uma questão ideológica. Ideológica, de fé na ideologia. Então, por isso que nunca vai ser o suficiente você falar, não funciona. Entendeu? Esse é até o segundo ponto que eu gostaria de trazer, porque a gente faz a primeira coisa, né, falando dessa questão de perguntar onde o socialismo deu certo, né, que direitista adora usar achando que resfrutou, né? E a primeira grande coisa, né, é o fato de que o direitismo, no fim das contas, ele acaba expondo a própria perspectiva dele, que é igual a do cara de esquerda, normalmente, que é uma perspectiva empirista, né? Isso, né, que se mostrar onde dá certo, então tudo bem. Mas não é esse o caso. Por exemplo, você pode ter... digamos que todas as tentativas tenham falhado, isso não é uma prova de que não funciona, né? Uma das próprias premissas da escola austríaca é que a economia não pode ser vista de forma empírica. Isso. Não existe análise. O ser humano não é rato de laboratório. Para que você pudesse fazer uma análise empírica, assim, usando o método científico, digamos, da economia, você teria que clonar a Terra, né? Você teria que ter, sei lá, 5 terras como grupo de controle, outras 5 como grupo onde você vai variar a taxa de juros, uma coisa assim. Aí você testa e vê se dá diferença. Aí você traça uma correlação, faz uma regressão linear. Mas tem como se fazer isso? Não tem, né? Quem gostar dessa ideia do Keynes e imprimir várias terras para fazer testes. Colocar ela numa impressora 3D. Ciro gosta, então. Então, 5% do 12%, do 47%, tá aí a taxa de juros do Rivotril. Do Rivotril. Ele vai precisar mesmo depois. Aí, se entupir de Rivotril depois de calcular a taxa de juros do planeta Terra. Outro defeito que tanto pessoas de direita quanto de esquerda argumentam, inclusive eu comecei a ler um pouco mais sobre esse tema, porque justamente um professor que ele falava isso, que ele ainda fala, é que o socialismo deu certo nos países escandinavos, que lá eles foram inteligentes e pegaram o melhor do capitalismo e o melhor do socialismo e colocaram para funcionar. E eles acreditam piamente que os países nórdicos não vão falir. Esse é o problema. Eles acreditam que a riqueza foi gerada por causa do socialismo, do assistencialismo, do incentivo a emprego, moradia, Meu Deus. e não por causa de acúmulo de riqueza dos séculos passados. A famosa terceira via, né? É aquela viagem que o governo gera riqueza. Esse outro senso comum foda, né? Então, Vamos juntar o melhor de um, o melhor de outro, vai dar tudo certo. Exato. eu nem me sinto tão inclinado a dar risada disso, porque eu acreditei nisso por muito tempo, cara. Demais. Não a todos nós. Todo mundo, né? No ensino médio, basicamente, quando eu fui aprender um pouquinho sobre política, eu era completamente analfabeto nisso. Eu acho que minha ficha foi cair começou a cair no terceiro ano do curso de engenharia, porque a gente teve uma disciplina lá de economia, sei lá porquê, mas naquela disciplina eu fui me dar conta do que era inflação. Peraí, inflação é basicamente um atestado de incompetência do governo, então. Basicamente, Porque ele gasta mais do que ele consegue arrecadar, então ele imprime dinheiro e quem paga a conta é o resto, implicitamente, né? É um imposto implícito. a gente sabe o que dá. Mas falando sobre a tal terceira via, né? Socialismo de terceira via dos países escandinavos que se especula, e puxando um pouco do que o Lucas falou, tem uma pergunta importante que é, quando a gente fala disso, tem duas perguntas que tem que se fazer, né? O que está sendo considerado socialismo? E qual que é o critério para você dizer se funcionou ou não, né? Porque funcionou comparado a quê, né? Puxando um Thomas Sowell aqui, apesar de ser austríaco, ele tem umas frases boas, né? Comparado a quê?
Você não tem como rodar de novo a mesma coisa com o capitalismo pleno ou socialização dos meios de produção para ver se deu certo ou deu errado. Ou foi melhor ou foi pior. Funcionar o quê? Ninguém passar fome? O funcionar, pelo menos na minha visão, é o país continuar rico, porque a história, pelo menos da Suécia, que é um dos países nórdicos que adota esse modelo econômico, a Suécia enriqueceu muito no século XIX, ou foi no século XVIII, algo assim. Aí isso foi devido a medidas de livre mercado lá do rei, e não ao assistencialismo. Outro ponto é que a Suécia não participou de guerras, ou seja, os países que participaram da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, todos quebraram depois, porque foram vários gastos para a própria guerra, depois para tentar se reconstruir. A Suécia foi um dos países que não se meteu, ou seja, continuou mantendo a riqueza. E desde a Grande Depressão, lá da crise de 29 e tal, em 32, um cara meio socialista foi assumir o governo, no caso, o primeiro-ministro, e começou a implantar o welfare state, o estado de bem... Qual é o nome? Estado de bem-estar social. Isso. E aí foi que começou a sociagem. Começou a aumentar o tamanho do governo, a taxa de impostos, acho que era 10% do PIB, algo assim, e começou a aumentar para 20%, quer dizer, os gastos era 10% do PIB, começou a aumentar para 20%, aí foi aumentando para 50%, e quando chegou na década de 70, aí é que eles ficaram loucos no keynesianismo e começaram a imprimir dinheiro, e teve um crescimento artificial, e depois disso, quando chegou na década de 80, a Suécia estava falida, não tinha mais jeito, estava falido. Aí na década de 90, que chegou um cara mais lá liberal no governo, começou a implantar algumas medidas, aí a dívida caiu de 80%, foi cair para 40%, mas ainda assim estatizaram bancos, aumentaram a taxa de juros, e foi uma loucura mesmo, que ainda deixou a Suécia na crise. Aí depois disso que alguém teve que ir lá, não, agora não tem mais jeito, ou a gente vai falir ou tem que tomar alguma medida aqui. Aí começaram o corte de gastos, que aí o Paul Krugman chora, né, que ele acha que a solução da Suécia foi ter estatizado o banco na década de 90. Mas não, foi ter enxugado os gastos, ter controle das dívidas. E mesmo assim, tem um gráfico que mostra que a Suécia, em 55 anos, não gerou um emprego na iniciativa privada. Um emprego. Em 55 anos. O Molino é um cara que tem um vídeo sobre isso já antigo, né? Mas o caso da Suécia é um pouco parecido com o que teve na Nova Zelândia, né? Tem um documentário chamado Revolution, que mostra as transformações pelas quais a Nova Zelândia passou no final da década de 80, que era basicamente um paraíso keynesiano, aquela porra lá, né? A economia estagnada, tudo rodando em subsídio, até que chegou uma hora, saturou aquilo, estagnou e, por incrível que pareça, foi o Partido Trabalhista que teve que fazer as mudanças, né? Cortar na carne pra mudar aquilo, né? Só que muita gente sofreu no processo, como sempre acontece. É consequência inevitável. Ou você abraça ou você prolonga. Aí é aquela coisa de funcionar, né? Funciona quando você tem um amontoado de riqueza e você praticamente fica, desculpa o termo, gozando com o pau dos outros, que você tá com dinheiro, aí fica, tem dinheiro, vamos gastar, vamos investir nisso aqui, vamos ajudar, não sei o que, vamos dar subsídio pra não sei quem. Beleza, enquanto você tiver dinheiro, tá ótimo. Mas quando você chega no ponto que você fala, agora vamos enfrentar a realidade, o dinheiro tá acabando, vamos ter que juntar dinheiro novamente. E você vai juntar dinheiro novamente artificialmente? Não. Você tem que aumentar, cortando gastos e juntando de novo, investindo. E foi assim que a Suécia meio que se recuperou, meio porque a Suécia ainda está em perigo de falir, que aquilo dali ainda é um grande paraíso socialista, entre aspas. Migração forçada, tem um monte de problemas quanto a isso, índice de estupro, de violência aumentou, principalmente pelos imigrantes que chegam lá. Mas em relação ao que era na década de 80, que estava praticamente falido, que nem a Nova Zelândia, a Suécia já melhorou muito. Tem uma estatística que eu vi um tempo atrás que fala que mais de 20% das ondas recentes de imigrantes não estão vivendo de welfare lá, né? Não arranjaram emprego. Sim. Isso aí tá drenando o governo completamente. Quem tá um pouquinho menos pior ali dos países escandinavos, né? O paraíso, os caras ali, é a Noruega, porque tem o maior fundo soberano do mundo, né? Dinheiro de petróleo lá tá salvando eles, mas tá diminuindo.
Uma hora vai acabar isso aí. Era em 1 milhão, né? Não lembro. Um trilhão de dólares. 1 trilhão, aí caiu já para 800 milhões. Você vê que o pessoal agora já tava falando mais em Noruega, né? Antes, Suécia. Agora a Suécia tá dando uma falidinha e o pessoal já esqueceu da Suécia. Não, a Noruega é o modelo. Não, aí teve um cara que veio falar pra mim que... Noruega e Finlândia. E a Islândia também. A Islândia ela faz parte. Eu descobri um dia desse que a Islândia fazia parte desse modelo. A Islândia também é um país razoável. Mas também ali é né, pequeno demais. E ninguém entra lá. Acho que eles têm até... Nossa, não sei se isso ainda existe, mas eles têm, por exemplo, uma lista de nomes permitidos. Sabia Como uma disso, forma de preservação cultural, sabe? Você não pode ficar inventando muito nome. Teve um deles que tentou implementar renda... Como é que é? Básico universal? Renda básica universal. Isso foi na Finlândia, não foi? Ou na Islândia? E não funcionou. Acho que foi Islândia ou Finlândia, um desses dois. Mas você imagina que... Quer dizer, eles estavam fazendo o teste, né? Disseram que o teste acabou. Não duvido que eles tentem botar de novo, definitivo. Mas aí é só mais um país pra ir pro buraco mais rápido. Uma coisa que o Yuri falou também, que é legal pontuar, é que, por exemplo, a Suécia, ela acabou seguindo um pouco mesmo o rumo da Suíça de não se envolver em conflitos, ali os maiores conflitos do século XX, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a questão é que, além disso, ela fez parte do Plano Marshall, né? Então, o pessoal fala bastante do estado de bem-estar social europeu, ali, década de 60, 70, 80. Mas a questão é que, por exemplo, você consegue, mais ou menos, ter um estado de bem-estar social quando você tem um crescimento econômico muito grande para segurar as pontas, né? E ali, depois da Segunda Guerra Mundial, quando estava tudo destruído, como você tinha um espaço muito grande para crescer, uma população jovem ainda, aquilo se sustentou mais ou menos bem. Só que chega um tempo que satura, né? A população vai envelhecendo, o crescimento econômico não é mais tão grande. E a questão é que, no caso da Suécia, isso foi ainda mais favorecido porque eles tinham o dinheiro do Plano Marshall e não tinham muita coisa para reconstruir, porque eles não se envolveram no conflito. Né? Exato. E toda aquela geração que cresceu com o começo do keynesianismo, do assistencialismo, eles meio que... É porque aquela coisa, assistencialismo, ele gera preguiça. Você pode aceitar isso ou não importa, vai gerar preguiça. O cara que recebe dinheiro de graça do governo, ele não vai ter muito incentivo para trabalhar, para tentar se sustentar, porque ele sabe que se der ruim para ele vai ter uma saída. Então isso meio que vai deixando as próximas gerações mais preguiçosas. E o cara que precisa pagar imposto também, inclinado a viver de assistencialismo também. Não vai ter motivação para crescer. Tem um prefácio já no prefácio do livro, que a gente vai colocar na descrição depois, sobre eu não sei como é a tradução de inexcepcionalismo escandinavo, Scandinavian Exceptionalism, né? Ele fala justamente que essa implementação do estado de bem-estar social acabou até tendo consequências na sociedade desses países, porque diminuiu as relações de confiança, né? Degradou as relações de confiança, porque você tinha o cara que era mais produtivo, agora ele está sendo punido por isso, né? Exato. Quando você recompensa um comportamento X, não faz sentido se perguntar por que esse comportamento se proliferou, né? Você está estimulando ele. Pô, eu tô recompensando as pessoas que não trabalham, por que as pessoas não querem mais trabalhar? Por que o cara que produz bastante é o taxa e não quer mais produzir? Isso é verdade. Lá no... Mas então, a gente tem esse xodó aí das pessoas aí que ainda querem encontrar algo em que se sustentar para defender socialismo, bem-estar social, que é esse socialismo de terceira via, principalmente no caso escandinavo ou da Europa de uma maneira geral, né? Que ainda a Alemanha tem bastante disso ainda, a Alemanha ainda tem uma economia forte, segura a onda da União Europeia. Você vê o resto da Europa quebrando, né? Itália está quebrando, Grécia quebrou, Portugal e Irlanda já bateram no fundo e voltaram. A coisa tá preta ali na Europa Central. Tá feio. Quem tá um pouquinho melhor é a Europa Oriental, né? Mas também passou por isso. Uns bons exemplos da Europa Oriental é a Estônia e a Letônia, que eram parte da União Soviética e vivia no mais puro socialismo. Eles abriram bastante a economia, né? Isso, depois que eles se separaram, encheram de nego liberal lá dentro, libertário. Tinha até libertário lá no poder da Estônia. E pega medida liberal, enxugar as contas, manter o controle dos gastos. Aí você vê, a Estônia hoje tá no top lá do índice da Heritage de liberdade econômica.
A Letônia também é um país muito bom, muito livre economicamente. Enquanto você vê outros países, sei lá, tipo os próprios nórdicos que vivem do assistencialismo, estão falindo. Noruega, uma vez o cara argumentou comigo que, mas no Brasil o petróleo tem que ser estatizado mesmo, na Noruega e funciona, a Noruega é rica. Mas ele não disse também que o petróleo na Noruega está em crise, e que Noruega é o tamanho de Goiás. Um lugar com o tamanho de Goiás já está falindo, não tem mais onde tirar petróleo, só perto do Ártico, que é muito caro, não vale a pena. Tem um vídeo do Heide sobre isso, do Rafael Heide. Imagine no Brasil todo, cara, você não pode fazer essas comparações. Outra coisa que é interessante também é você pega esses países onde supostamente deram certo o assistencialismo e esse modelo econômico, você vê que os países são pequenos. Você não, sei lá, você for aplicar isso no Brasil, vai dar muita merda. Isso vai dar muito errado, muito rápido. Acabaria mais rápido. Com certeza. Uma social-democracia maluca desde 88. Né? Por que será que o pessoal não fala que o Brasil também é socialista? Não, esse aí é o critério freestyle, né? O critério é basicamente assim, onde deu certo é socialismo, onde não deu certo é capitalismo, acabou. Aliás, os países escandinavos, apesar desse assistencialismo muito louco, eles têm certa liberdade econômica ainda. Esse é um outro problema também dessas comparações que o pessoal faz, é que geralmente se faz uma análise meio univariável, né? O pessoal vê só a carga tributária, a carga tributária é alta e tá funcionando. Mas a facilidade de se fazer negócio, sim, a burocracia, você sabe que a questão da União Europeia deve estar uma merda também, né? Mas, hoje em dia. Mas a própria mentalidade das pessoas, sei lá, empreendedorismo, esse tipo de coisa, são outros fatores, né? Você pode ter uma carga tributária menor, mas tem sempre um fiscalzinho lá para encher o teu saco por qualquer coisa. Assim. Empreender nesses países nórdicos é muito fácil, pelo que eu andei vendo, andei estudando. Os impostos são menores para quem quer empreender. Se você quiser abrir uma empresa, beleza, abra, é rápido, não demora que nem aqui no Brasil. Então é muito facilitado o empreendedorismo lá, que é o que salva, né? Se não fosse isso... Sim, não fosse isso já tinha quebrado. Sim, eu ia falar um negócio que o Isinobre postou lá, uma coisa em relação a estatizar os correios, para deixar estatizado. O Isinobre fala uma merda danada, mas eu dou meu valor a ele. Foi que, na Holanda é estatizado os correios e funciona muito bem. Cara, a Holanda é o tamanho do Rio Grande do Norte, cara. Você quer comparar com o Brasil, colocar um correios que... O Brasil é um continente, praticamente. Se colocar uma empresa que trabalhe pro continente todo, é meio complicado. Cara, se eu comparar com alguma empresa de outro país considerado de primeiro mundo, compara com a USPS, pelo menos. Os Estados Unidos têm uma escala parecida com a do Brasil. Porque eles têm um federalismo que é um pouco mais de verdade, né? É verdade. Aqui não tem federalismo direito. Não tem. Aqui é monolítico. E aí o pessoal, quando fica falando de Europa, já dá pra soltar de volta. Tá aí um argumento pró-secessão, né? Quer que o Brasil vire Europa? Deixa dividido igual a Europa também. Ué. Corta em pedacinhos. Pelo menos até pra testar modelo fica mais fácil, né? Claro que não dá pra cair naquele negócio empirista, que você sempre vai ter um monte de variações. Mas pelo menos fica mais fácil, você compara dois estados com realidade parecida. Em um eles tentaram soçar mais, no outro abriram mais, vê o que dá. Ué. Você não tá confiante no seu taco? Eu tô confiante no meu. Meio que fizeram isso com a Alemanha Oriental e a Ocidental. A gente viu o que deu. O problema que a gente tem de ter que trabalhar com argumentos a posteriori é que nem você falou, tem muitas variáveis, tem muita coisa que às vezes não dá pra considerar. E o argumento a priori é muito chato de desenvolver. E não é só questão de muitas variáveis. Você também não consegue isolar variáveis e você não consegue ter grupo de controle. Você não consegue ter reprodutibilidade. Você não consegue refazer o teste. Vamos testar na economia chinesa, sei lá. Vamos clonar aqueles 1 bilhão, não sei quantos chineses. Eles vão ter exatamente o mesmo comportamento nos dois casos. A mesma reação a eventos. A gente só vai mudar uma variávelzinha em um dos casos pra ver a diferença. Não tem como fazer isso. Que nem você falou, a gente teria que ter 5 terras diferentes. Ia ter que imprimir gente mesmo. 5 nem é um número suficiente pra... Tem que imprimir gente. Quem é o cara da estatística aí? Pra gente ter uma estatística com confiabilidade, como é que é mesmo? Valor P, 5%, não sei quantos.
Quantas terras ia precisar pra fazer isso aí? Muitas. Pergunta pro Ciro Fomes, tira o nome do SPC. Não, se Vocês viram aumentar a aquela taxa de juros, não sei o que, não sei o que, da bilhão. Viram aquela entrevista do Ciro Gomes com, acho que é pro Caetano Veloso? Nossa, Nossa. nem perdi tempo. Eu não queria ver isso aí. Que tal o Tico Você não Santa viu? Cruz também? Não, contigo foi outra coisa, né? Eles estavam cantando lá. É, eu vi esse que eles estavam cantando. Eu acho que a entrevista com o Ciro Gomes foi pro Brasil 247, não foi? Nossa, sei que eu não vou ver. Não, tô falando de um que o cara fala assim, não, você sabe que as experiências socialistas não deram muito certo e tal e tal. Aí o Ciro Gomes, eu vi isso, sei, cara. mas Não eu deram tô muito disposto a tentar. É, isso eu quero ter essa certeza. Vamos responder. Eu tô disposto a tentar, não sei. Rapaz, o cara quer destruir tudo mesmo, né? Destrói teu Ceará, bruxão. O Brasil não vai me prejudicar. Faz secessão do Ceará lá e cria a Wakanda brasileira, né? Deixa os Ciretes com Ciro. Pega tudo o pessoal das universidades, manda lá pro Ceará. Eu. Testa O lá. Ceará que eu saiba não é esse paraíso todo, não. Agora eu lembrei do... Tem aquele cara do acadêmico de Milton Friedman, o Rasta. Ele fazia um tempo atrás uns videozinhos de resposta. Né? Tem um vídeo dele sobre bigodagem. Que ele fala, toda vez que alguém vier com uma proposta maravilhosa de mudar o mundo, não, isso aqui vai melhorar as condições de todo mundo, você tem que fazer uma pergunta básica. De quem é o cu? Você tá me prometendo isso aí, beleza, mas se der errado, de quem que é o cu? Quem que vai pagar o preço disso aí? É você ou sou eu? É a pergunta básica pra ser feita. É só um rehash daquela questão do Rafael Regi. Quanto custa e quem paga? É uma versão mais alborguete, né? Bem mais. Outro argumento que sempre falam pra mim é que, tipo, a economia austríaca é tão boa, mas a Áustria não é essas coisas todas, né? Ah, não, velho. Ah, não. Eu não acredito nisso. Que Áustria o quê, velho? Aqui é Brasil. Cara, eu ouço muito isso, com muita frequência. Não é possível. Mano, quem fala um negócio desse? Pior que eu tô falando que eu tô incrédulo agora, mas uma amiga minha falou a mesma coisa quando eu comentei com ela de escola austríaca da economia. Ela ficou tipo, deve ser bom, é da Áustria, Escola importada, né? né? É, Ela só criticou o Mises por falar que nazismo era de esquerda. Pô, é igual aqueles propaganda Volkswagen, né? A tecnologia alemã. Tá, mas é boa ou é ruim? Isso eu quero saber. Então. É austríaca. Austria, tecnologia praxeológica. Tecnologia praxeológica. Nossa. Tem que patentear isso Vou aí. roubar pro meu slogan. pois é, cara, eu ouço muito esse. Mas. O que é que os caras fizeram lá na Áustria, hein? Pô, cara. A escola austríaca praticamente cresceu mais ainda nos Estados Unidos, foi importada para a Segunda Guerra. Vocês falam que os neoliberais são nazistas, o Mises era judeu, ele teve que fugir daquela porra. É. Tanto Mises quanto Hayek, né? O Hayek escreveu O Caminho da Servidão na Inglaterra depois de ter fugido. Ainda bem que ele fugiu. Porra. Não, teve uma galera que fugiu aí. Apesar de não ser economista, o Eric Wegelin, tem aquele outro Eric lá, esqueci o nome dele, cara, Ludwig Koenig, não sei das quantas. O Wegelin é aquele conservadorzão, né? Sim. Contra os acadêmicos, idolatra esse cara. Contra os acadêmicos adora ele. Mas, pelo que eu conheço, ele não é ruim, não. Pretendo ler ainda um dia. A contra os acadêmicos cita até a Europa, né? Mas seletivamente, né? A gente só cita o Democracy, o resto esquece. Eu já vi ele citando Mises às vezes. Um pouquinho. Verdade, já tá em tempo que tem a Segunda Guerra Santa, né? Ano passado teve a primeira. Agora... Hã? Você não acompanhou a Primeira Guerra, não? A Primeira Guerra contra os acadêmicos contra os ANCAPs? Não cheguei a acompanhar. Eu acho que eu vi isso aí bem por cima. Teve uma época que eles fizeram uma postagem lá, acho que de Halloween, contra todas as ideologias, né? Até aquela época eles nunca tinham tretado com o ANCAP, eles botaram a bolinha do ANCAP lá no meio, e a galera ficou putaço, assim, ficou umas semanas o pessoal tretando. O Cogos fez vídeo, aí os caras falaram que eu respondeu, nunca responderam. Não. Daí que veio a treta do Porto com eles. Mas acho que a treta do Porto com eles é anterior até, que ele debateu com o Vitor Matias. A gente tá saindo do tema, acabou. Porra, não, É verdade. Volta aí pra essa porra. Não, socialismo. Socialismo. Tá, primeira coisa. O problema da pergunta, né? Onde o socialismo funcionou? Serve como argumento? Não funciona como argumento. Pelo menos é o que a gente tá dizendo aqui.
Aí a gente vai dizer o quê? Porque empirismo não dá pra você dar abordagem empírica pra economia. Né? Primeiro porque não dá pra dar abordagem empírica. Segundo porque seu critério é gender fluid, né? É socialismo dependendo do que deu certo ou não. Você olha pro negócio bom, você diz, não, esse aqui é socialismo. Tá, mas e no Brasil que tem carga tributária semelhante e não tá dando certo? Não, mas isso aí é capitalismo de Estado. Isso é neoliberal. É burguês, é neoliberal. A União Soviética foi capitalismo de Estado. A União Soviética não deu certo porque era capitalismo de Stalin. Tá? Porque, no fim das contas, ele era um burguês safado. Outra coisa também é que o que se define como funcionar não tem como se definir objetivamente. Vai de cada um. Funciona comparado a quê, né? Tem gente que diz que Cuba funcionou. Porque criança não fica na rua. Tem gente que diz que a União Soviética funcionou. Porque industrializou o país que era feudal. Não, olha só, tem uma pequena objeção a isso. Tecnicamente tem criança na rua. Sabe, jogando bola porque não tem internet. Diz que Cuba funcionou porque todo mundo tem educação grátis e tal. Cada um porque define tem o que é saúde, ninguém passa fome. A diferença é que em Cuba a galera não passa fome na rua, passa fome em casa mesmo. Tá louco. Isso é verdade. E tem até a questão dos abortos lá, né? Obrigatório, digamos assim, pra baixar as estatísticas de mortalidade infantil. Né? Cara, é um negócio surreal com Cuba, que é o povo como não tem internet direito lá, apesar de o Google ter chegado com uma fibra lá, sabe o que o povo faz? Eles têm uma intranet de Cuba, na cidade de Havana, que basicamente eles trocam pendrives, mídias, assim, com séries, filmes, tudo de um HD de 1 tera, que veio dos Estados Unidos, porque não é legalizado. Nossa, que absurdo. Chega um cara da Flórida com um HD de 1 tera pra depois redistribuir. Pior que daí a gente não tem acesso a essa rede, né? Eu queria ver os memes cubanos. Nossa, será que tem produção de meme dentro de Cuba? Sei lá. Eu acho que não chegaram ainda na era dos memes. Alguém tem que ensinar isso, a arma poderosa. Derrubar o Estado. Pois é, mas tem gente que diz que funcionou, entendeu? É difícil você definir objetivamente o que é funcionar. E vai sempre ser aquele critério freestyle. Falar, mas as pessoas lá acabam ficando pobres, não se desenvolveu tanto. Você é ganancioso, você não se preocupa em dividir as coisas. Você não está disposto a trocar alguns pontos de crescimento do PIB pelo bem-estar geral. Então, o bem-estar geral depende do crescimento da economia. Mas isso vai falar o quê, né? É aquela coisa, tem gente que você tem duas opções. Você pode ter um país no qual o mais pobre ganha 100 e o mais rico ganha 1000, ou você pode ter um país onde todo mundo ganha 10. O que você prefere? Tem gente que vai literalmente preferir os 10. Não tem desigualdade, né? Ou, na verdade não vai falar isso explicitamente, né? Mas... No fundo isso é tudo inveja. Porque o cara não aceita que tem um cara ganhando mais e gerando lucro naquilo. Que ele até mesmo vai se beneficiar, ele consegue se beneficiar com um cara que tá ganhando muito, que consegue empregar ele. No fundo é isso, cara. Ela não quer ter tudo igual na marra. Ou esse lado um pouco emocional, ou até, como é que fala? É uma questão de controle, né? Porque se você conseguir colocar na mentalidade popular que liberar a economia, assim, deixar aquela coisa meio ordem espontânea, funciona, ajuda as pessoas, você tira toda a justificativa para que alguém acumule poder, né? Sim. É uma das grandes razões pelas quais o político adora keynesiano, né? Porque ele basicamente dá carta branca para você, aumenta os gastos do Estado quando você quiser. Só imprimir mais dinheiro depois. Quebra umas janelinhas aí, contrai dívida, e você vai aquecer a economia depois compensa. Esse termo me dá uma agonia danada. Aquecer a economia, nossa. Eu já imagino desgraça por trás. Desenvolvimentismo é um negocinho complicado, viu? A economia, né, um bloco monolítico, assim, tem um negócio que você vai lá e injetar dinheiro na economia. O pessoal não entende que injetar dinheiro na economia, na verdade, é injetar dinheiro numa empresa, algumas empresas, talvez, geralmente empresas grandes, e que geralmente estão bem alinhadas com o governo. Corporativismo. Só que isso acontece porque é um Estado burguês. Se não fosse um Estado burguês, ele ia investir certo. Se fossem os amiguinhos do cara lá, não funcionava. Se não fosse Estado burguês, ele ia tomar os meios de produção.
tô ficando um pouco tendencioso aqui, mas, por exemplo, eu queria fazer o programa meio que sentando pau na direita por fazer um argumento merda, mas a gente sempre acaba falando mal da esquerda também, né? Que a resposta é mais merda ainda. Os caras se superam. Toda vez que você pensa assim, porra, a direita agora cagou o pau, acho que os caras eles ganharam o prêmio do maior idiota. Aí vem o outro lado e falou, não, hold my beer. O que acontece é que a direita também é de esquerda, né? A direita é canhota, né? É que eles não são tão profissional em esquerdar quanto os outros, é só isso. Mais uns anos de curso aí, fica bom. Daqui a pouco estão chamando o Paulo Guedes de entreguista, né? Já estão. Já estão, porra, fudendo. Perdi o timing disso aí. Mas outro ponto que eu queria levantar é porque quando a gente falou lá do início dos problemas de empirismo, né? Que fala, não dá pra fazer análise empírica da economia, a sua única abordagem é fazer uma análise dedutiva, né? Aí você fala o nome proibido, né? Você fala praxeologia. Aí tem todas as objeções à praxeologia que já dificultam a conversa. Não, praxeologia é pseudociência. Pseudociência porque o Mises falou lá no livro dele que é a ciência da ação humana. Então ele está dizendo que é uma ciência e é pseudociência, acabou. É um argumento fraco da esquerda e da direita também. E a galera é porque a galera tá tão bitolada com associar a ciência empírica, que quando o cara fala ciência vai pensar que tá falando de um negócio que usa método científico, né? Sim. E a praxeologia surge justamente pra digamos assim, pra lidar com a impossibilidade de você aplicar método científico. Fica muito na cara que o cara tá falando isso sem nunca ter lido a parada de verdade. Não dá a mínima. Tem uma daquela página que, às vezes eu fiz até uma enquete um tempo atrás, tinha feito uma enquete no Twitter de qual que era a página mais câncer, né? Se era o anarco-miguxos, que são os caras assim, explicitamente câncer, né? Explicitamente esquerdista, anarco-comunista, sei lá o que aqueles caras são. Nunca vi muita coisa. Eles estão os tais os anarquistas de verdade, porque, né? Sei lá. Não tem hierarquia. Anarco-estatistas. Anarco-estatistas libertinos. De terceira onda. O que seria pior, né? Isso ou uma página que nem tem aquela lá do liberais antilibertários? Que aqueles caras lá dizem, não, vocês exageram, ANCAP é igual comunismo, é tudo top. Aí que volta naquele ponto que eu falei lá no início, né? Por exemplo, a partir do momento que se você fica quieto quando o cara da direita fala que critica o socialismo simplesmente porque não funciona, porque não dá pra implementar, porque ele é supostamente utópico, aí você não pode reclamar quando ele vir pra cima de você com a mesma coisa, né? Você tem que endereçar o problema antes dele ficar dizendo, mas ANCAP é utópico também, é igual ao comunismo. Vocês dois querem o fim do Estado, então tá errado. É igualzinho. Eles também sempre vêm com, tipo, onde é que o ANCAP deu certo? Onde é que o ANCAP deu certo? Nunca teve uma sociedade ANCAP, então não funciona. É historicismo. Então você acha que o povo vai largar o poder, não sei o que. Isso daí é a forma mais barata de empirismo. É pior que empirismo até, né? É historicismo, né? Nunca vi, então não funciona. É uma falácia, né? É um salto lógico. Eu me pergunto como as mudanças aconteceram na história, né? Porque ninguém era pra ficar tudo estagnado. Tipo, pole a pedra em vez de lascar. Mas quando que na história eu engoliu a pedra em vez de lascar? Não vai dar certo, isso é utopia sua. Pedra polida. Quando que a gente fez alguma coisa com esse fogo aí? Nunca. Quem que já mexeu eu sempre uso argumento. Eu vou tipo, cara, se for voltasse 300 anos atrás, se falasse que ia ter uma máquina que ia agilizar todo o seu trabalho, você ia acreditar? Você ia dizer que era utópico. Se você voltasse 30 anos atrás e dissesse que a moeda existiria uma moeda virtual que ia se diluir na sociedade, ia ser começada a ser usada por todo mundo, que no caso do Bitcoin, vocês iriam acreditar? Não iriam acreditar, dizer que era utópico. Fala, cara, como? Não tem nem computador, nada, tá ligado direito? Como é que o pessoal vai fazer transação quando tá usando telefone, né? Nossa, imagina ter que passar uma transação de Bitcoin por uma linha de escada. Tá louco. Pelo orelhão. A gente não pode cair também, né? Esse byte de começar a discutir onde a ANCAP deu certo. Assim. Tem que se manter, né, na ética. Tem os dois lados, né? Porque, no fim das contas, idealmente, se você simplesmente usasse o argumento ético, deveria ser suficiente, né? Não pode ter estado, tá errado, não tem como você justificar isso eticamente, acabou. O problema é que
muita gente ainda fica com o receio do como é que funcionaria, né? A partir do momento que você fala, tipo, a pessoa admite, mas ainda fica com aquele receio e pensa, acho que eu prefiro um estado mesmo, pelo menos é um pouco mais seguro, digamos assim. É normal acontecer. Mesmo que a pessoa aceite, ela vai ter essa resistência. Aí acho que cabe você entrar com argumentos históricos ou até alguns dados para você mostrar, já teve um lugar de fazer uma coisa parecida, não é tão absurdo assim, até melhorou certas coisas. Mas você não pode chegar de cara só ficar trocando argumento utilitarista, consequencialista, histórico, empirista e tal, porque daí fica aquele negócio, é punhetação infinita, né? Sempre vai ter um outro critério, mas isso não vale porque tal coisa, isso não vale porque tal coisa. Sempre vai ter aquela... É uma armadilha. É. O cara vai te pegar num ponto que você não sabe explicar e vai dizer, tá vendo, não funciona. Ele vai exigir de você conhecimento infinito. O problema é que quando a gente vai discutir com alguém é que a pessoa quer que a gente tenha todas as soluções do universo para qualquer problema. Sendo que não é assim as coisas. Tem problema que você tem como prever, tem problema que você só vai conseguir resolver quando aquele problema chega até você, e tem problemas que vão continuar sem serem resolvidos. Isso é normal. E é um negócio que invalidaria a própria justificativa para a praxeologia, né? Se você tivesse uma resposta para tudo, então tudo é previsível. Então tem o cara que consegue resolver. Acabou. Infelizmente a gente não sabe se tem uma omnisciência. Tem o ser omnisciente que responde essa pergunta, não. Mesmo que você tivesse controle de todas as variáveis em um determinado momento, numa economia qualquer, você não tem como acessar, sei lá, as motivações humanas para prever o que eles vão fazer, sabe? Exato. Assim, se você sabe o resultado de tudo, se você sabe exatamente o que fazer em qualquer situação, então não tem por que você fazer qualquer coisa. Você... quero um sanduíche. Joga a moedinha na rua sabendo que vai ter uma cadeia de efeitos ali que vai cair um sanduíche na sua mão. Sei lá. E nego adora usar estatística. Não, mas se tirar a estatística, olhar pela maioria, quais são as ações que eles costumam fazer. Sim, mas ainda assim é incerto, tá? A probabilidade dele não fazer aquilo. O cara todo dia vai na padaria, toma café com leite e pão. Aí beleza, aí ele faz isso todos os dias. Aí tem um dia que ele fala, hoje eu vou comer uma pizza com refri. Você não tem como prever que o cara vai fazer isso. Mesmo com a probabilidade, com a estatística. É o problema da vontade, né? Tem aquele argumento bizarro dos liberais antilibertários lá falando, não, peraí, mas isso aí é que nem... Desculpa se eu estiver falando alguns termos errados aqui, mas é que nem mecânica quântica. Você não consegue prever o comportamento da partícula, mas com várias partículas num corpo grande, você consegue. Uma pedra você consegue prever. Tem economia assim também, as pessoas são as partículas, com certeza. Tudo junto. Aí você consegue prever a economia como um bloco. Não. Os caras mandam essa. Não, o detalhe é que isso poderia ter sido uma versão do... O macro tem as mesmas características do micro de imprevisibilidade. Tipo assim, parece que eles quebraram o argumento. Eles pegaram uma falácia e eles quebraram ela. É um negócio até que eu gostaria de falar em outro episódio sobre academia, universidade, esse tipo de coisa, mas existe entre essa galera um pouco mais instruída uma sanha tecnocrata, né? Os caras querem porque querem ter um modelo do negócio para prever e para ser o mais eficiente, e o resto cala a boca. Cala a boca e segue. Cientificismo puro. Um positivismo, uma tecnocracia bizarra. Mas aí, o que mais vocês... Joga alguma coisa sobre esse tema aí. Importa? Essa discussão importa? Onde funcionou importa? Importa, porque se funcionar em algum lugar, o povo vai ter um argumento para dizer tem que implementar isso em todo lugar. Eu acho que não importa, porque o ponto principal do ANCAP é mais a ética. Porém, a gente não pode descartar os conhecimentos econômicos também para você demonstrar que aquilo é insustentável para quem defende a ideia do socialismo só pela eficiência. Entendeu? Até porque o ANCAP, nossa vertente, vem também de uma escola de economia. Isso. Basicamente importa só para você contra-argumentar, né? Sim. Porque as pessoas vão agir em função daquilo ali. Eu acho que importa, mas um pouco porque o Marcos falou aqui, no sentido de que é perigoso, né? A partir do momento, digamos que você convence as pessoas, funcionou aqui, isso é suficiente para fazer? Um dos grandes pontos em que a direita erra, né, voltando naquele papo de que, por exemplo, é uma teoria bonita, mas que não funciona na prática, então não dá para tentar.
A questão não é essa. Um problema que muita gente não percebe é que não é uma teoria bonita, porra. Não É é. uma ideia fundamentalmente imoral. Só que muita gente tá cagando pra isso, né? E não tem isso também de tipo, você juntar o melhor de um e de outro. Não, um lado é ruim, totalmente ruim, e o outro é o que faz o outro se sustentar. É o livre mercado que ainda sustenta os países, né? Por causa do assistencialismo. O assistencialismo é horrível. Não tem isso de melhor de um e melhor do outro. Só um é bom. O outro é totalmente antiético e imoral. Quando você junta água com barro, você não tem mais água, né? Você tem mais barro. Você tem lama. Você tem uma lama mais ralinha, assim. Mas você pode juntar quanta água você quiser daí que ainda vai ficar sujo. Ninguém vai querer tomar aquela merda. Um é o que produz, o outro é um parasita. Isso que as pessoas não veem. Você tem que, no fim das contas, mostrar o... Vocês falaram, você tem que mostrar o caráter antiético da coisa, né? Eu acho que é válido atacar o socialismo por todas as áreas. Mas aí tem aquele problema, digamos. Você atacar pelo lado, digamos assim, consequencialista, sempre vai ser aquela discussão infinita, né? Você atacar... O problema é que daí você ataca pelo lado ético, pelo lado até moral, vamos dizer assim. Sempre vai ter aquele cara que vai basicamente dizer que isso não existe, né? Eu já tive discussão assim com o colega que falou, na verdade ética é só uma convenção. Se for melhor em uma outra situação, a ética pode mudar, é cultural, esse tipo de coisa. E aí o cara basicamente caga pro você, né? Tem que meter uma ética argumentativa aí. Com certeza. A questão é que assim, são todas as armas que a gente tem, né? No fim das contas, você vai tentar mostrar a objetividade da ética argumentativa, que na verdade é mais uma meta-ética, né? Mas depois a gente pode falar disso em outro episódio. Só que sempre vai ter aquela fração de pessoas que vão ser pedantes intelectuais, né? Vão sempre exigir de você uma explicação a mais. E aí ou você inverte a discussão para jogar na cara dele as dúvidas, ou você liga o helicóptero. O helicóptero ideológico, tá bom? Não tô querendo agredir ninguém aqui. Só você vai embora e esquece. Eu tô de olho nisso aí, hein? Tinha que ter uma agência pra regular essas ameaças aí. Então uma coisa que falaram, eu acho que não é bom entrar no, tipo, consequencialismo, mas você atacar economicamente, a priori mesmo. É melhor do que entrar no consequencialismo, porque vai te levar a uma degradação infinita mesmo. Sem dúvida. Tipo, você atacar com cálculo econômico, economia e tal, acho que não é a mesma coisa que o consequencialismo. Mais eficiente. Boa parte da galera não manja da epistemologia. Porque no fundo aquele cara que quer só discutir, que quer provar que ele tá certo. Ele não sabe muita coisa. Você começa a falar os argumentos epistemológicos para validar e tal. Ou então que invalida tal informação, ele vai falar, mas não funciona, não quer saber. Tipo, ele caga pra epistemologia. Os caras, eles passam por cima mesmo, não querem saber, não tem conhecimento daquilo, então pra eles é irrelevante. Como é que é mesmo? O ad ignorante, né? Eu nunca ouvi falar nisso, então não existe. E tem um problema, além disso, você sempre vai ter aquele refúgio. Eu já tive discussões assim que faz você perder toda a motivação, né? Do cara que se refugia no relativismo, no fim das contas. Você cerca ele de todo jeito, ele simplesmente... Como é que fala? Tem 500 pessoas no barco lá, ele afunda o barco pra te matar afogado. Ele basicamente, mas não tem como saber isso aí. Os anarcocomunistas, quando você vai argumentar, eles só focam na sua semântica. Tipo, ANCAP não existe. Não, eles fazem aquela distinção que não faz o menor sentido de propriedade privada e propriedade pessoal, porque aparentemente a exploração existe e é um troço real. Propriedade privada é que explora e pronto. Esse tipo de coisa não sai da semântica. Não sai. Eles realmente fazem semântica freestyle, é um negócio incrível. Eu fico pensando onde que aprende isso, né, cara? Porque ninguém é burro assim de nascença, numa boa. Você tem que estudar muito pra ser burro, assim. É porque quando a pessoa descobre que polilogismo é um negócio que você pode usar a seu favor, aí você pode estender uma discussão por 2 horas só discutindo o significado de palavra. Você pode simplesmente voltar a estaca 1 só dizendo,
Ah, não, mas isso é relativo. Acabou, né? É, isso é muito irritante. Porque a conversa não vai pra lugar nenhum. Eu já Inclusive, vi o Marcos, você viu Não sei. um dia que a comunista lá disse que a gente não poderia saber o que é comunismo porque a gente não entendeu. E só um comunista de verdade pode entender. Ah, eu vi isso aí. Então, basicamente, você só consegue entender e criticar o negócio a partir do momento que você aceita que tá certo. Foi o polilogismo mais louco que eu já vi. Não, a parte mais engraçada dessa criatura é que ela fala o seguinte: apenas eu sigo o único sabor de comunista que é certo. Não essas palavras, claro. Mas a pessoa Não, ela acredita fala isso mesmo. A pessoa acredita piamente que o jeito dela dar ideia é que é o certo. Que não, o comunismo não é anarquista. Tipo, refuta Marx, sabe? Caralho. Agora eu lembrei daquela página lá. Quem é Karl Marx perto de Rui Costa Pimenta? Nossa, velho. O Costa Pimenta é o cara do PCO. Não, PCO, PSTU, uma coisa assim. PCO, Rui Costa é. Caralho. O do PCB é o Mariazzi. Como é que é? O Partido da Causa Operária, né? Partido da Causa Operária. Quem bate cartão não vota em patrão. Ó, louco. Esse partido que sempre usa a engrenagem como símbolo. Como se representasse o operário, né? Mas eu gosto do PCO porque eles querem o porte de arma, né? É só isso. Apenas isso. Eu acho engraçado que eu acho que é o PCO que eles fazem uns textos refutando os próprios socialistas. Não, é só o PSTU. O PSTU tem um texto sentando pau no galera que fica falando em fascismo. Aí fala, que porra de fascismo é esse que o cara quer privatizar, porra? É. Não, a esquerda raiz odeia essa esquerda identitária de hoje. Odeia, gente. Não, mas esse povo vive falando também que é fascismo de direita. Eu fiquei tipo, tá, beleza, e aquele controle empresarial lá? Todo dia discussão pra saber se nazismo era de esquerda ou de direita. Nossa, Cara, eu não, tenho certeza que aqui no Brasil essa discussão não vai ter nunca fim. não vai acabar nunca, cara. Principalmente por causa da semântica freestyle. O foda dessa discussão é que, assim, ela não é uma discussão pautada, ó, a gente quer entender o que aconteceu. A gente quer entender por que isso aconteceu, quais as semelhanças entre as coisas e tal. Não, é assim, eu quero encontrar um jeito de associar o meu adversário político à pior coisa possível, a.k.a. Hitler. Então, eu vou criar o meu critério pra colocar tal sistema na esquerda e na direita. Acabou. É. Não é assim, não é uma busca por uma definição útil, sabe? A campanha, esse finalzinho de ano foi só Bolsonaro e Hitler. Não, ainda tá sendo, né? Depois do segundo turno foi ridículo, cara. Rapaz, eles estão incutindo medo. Que nem eu falei, tem amigo meu com medo mesmo. Caiu nisso aí. Foi o que a gente falou na Chopa Live, né? A galera tá... É até uma filha da putagem você fazer as pessoas ficarem com medo desse jeito, né? Porque o pessoal tá realmente com medo. Cara, isso é guerra psicológica. Demais. Terrorismo. Terror psicológico. Isso é doentio. Mas é a busca de poder que a democracia fomenta, né? É a preferência temporal alta pra atender os seus próprios interesses. Enfim. Quem a gente mais xinga, né? Temos os direitistas historicistas, temos os relativistas semânticos, temos os critérios freestyle de avaliação e definição. Alguém tinha que fazer um selo disso. As avaliações emotivas. Deu certo por causa das criancinhas. Pensa em todos os 1000 LGBTs que já morreram essa semana. Eu lembro da C4 falando no grupo, pra quem não conhece, C4 é uma usuária do grupo da Enkepol, falando, olha só a foto dessa criança africana aqui, quantas vezes eu preciso te mostrar essa foto pra você aceitar meu socialismo? Sem razão alguma. Sensacional. É um salto lógico, assim. Sensacional. Mas apelo à emoção é um negócio que funciona. Demais. Não, mas o critério de quem diz que o Lula foi o melhor presidente do Brasil. Não. Assim, o povo do Nordeste diz. De livre e espontânea vontade. Eles falam com vontade. Não só de lá, né? Eu vou numa universidade, aqui na faculdade também. Nossa, imagino que se eu chegar na UNBL e perguntar... Isso já é praticamente um senso comum. Cara, que é uma ideia vendida, é repetida exaustivamente, né? É aquele negócio, você repete uma mentira o suficiente, ela vira verdade do nada. Quase aquele negócio da janela de Overton, né? Lula já é o melhor presidente.
Pronto. Ah, sim, boa e velha janela de Overton. Aí pra você destoar disso, você precisa de uma tese de doutorado. Eu quero fazer uma denúncia. A Anatel tá me boicotando nesse podcast. Aí, ó. Yuri ficou quieto um tempão aí, tava sofrendo ataques de rojões das tropas da Anatel. A Anatel é socialismo. Não, mas a Anatel é socialismo mesmo. Demais. Como é? Tem cabimento uma merda dessas? Agora vontade de pistolar também, né? O pessoal fica falando Brasil, neoliberal, cara, já quase como é. Porra, você tem uma agência que regula a quantidade de empresa que pode fornecer serviço de telecom. Caralho. Não, olha só. A Anatel é uma daquelas empresas que me deixa um pouquinho histérico mesmo. E deixa eu te contar por quê. Eles não deixam as empresas simplesmente ir nas frequências e prestar o serviço dele. Não, eles têm que leiloar as frequências pra quem pagar mais, pra ir depois prestar o serviço. E como é que podem achar que isso é mercado, né? Ah, velho. Agências reguladoras deram certo em que país mesmo. É As pessoas são verdade. tão erradas de livre mercado nesse país. O Keynes achava que tinha dado certo na Alemanha. Não tem um livro, a edição alemã de um livro dele, no prefácio tem um elogio à economia do Terceiro Reich, né? É sério? Tem uma parada assim. No que? No livro do Keynes? É, Ah, não. prefácio da edição alemã de algum livro dele. Nenhum lacrador viu isso ainda pra demonizar o keynesianismo. Ah, isso aí não aconteceu. Pra esses caras não existiu. Mas o Keynes era neoliberal também. Ele era? É o que dizem, né? Olha, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não li a obra do Keynes. Mas porque, assim, eu não senti necessidade. Eu já entendi mais ou menos a síntese da ideia dele. Basicamente só inflaciona, ludibria o cara que tá trabalhando, etc, etc. Mas assim, isso me parece absurdo. Não, na real, é que ele tem uma versão dos ciclos econômicos do Keynes também, né? Tem um infográfico que eu já tinha visto. Eu também não li a obra em detalhes, já vão acusar a gente de espantalhar, desculpa. Talvez algum dia eu leia, faça um comentário melhor. Mas ele tem aquela história do... Como é que fala? Ele meio que inverte o ciclo econômico comparado com a escola austríaca. Porque a escola austríaca fala que os ciclos econômicos eles são deflagrados, vamos dizer assim, por causa de intervenção, né? Tipo expansão monetária, esse tipo de coisa. E isso acaba causando até aqueles os booms e os busts, né? Você acaba tendo maior consumo, né? Um aquecimento da economia inicial, digamos assim, o pessoal compra bastante. Só que daí quando os preços se reajustam, você tem uma recessão e você tem uma contração da economia. Acho que para o Keynes essas expansões e contrações, elas são fenômenos mais orgânicos, são internos, são o tal dos espíritos animais, né? Tanto que você tem na frente da Bolsa de Nova York, né? O tal do touro e o urso, que seriam os espíritos animais da economia, né? Quando as pessoas estão otimistas e compram bastante, é um bull. Quando elas estão pessimistas e o mercado está aquecido, é um bear. E pelo menos a impressão que eu entendo do Keynes é que ele achava que isso meio que surgia espontaneamente no mercado, existiam essas falhas de mercado por causa desses espíritos animais, digamos assim, e o governo tinha que ir lá e corrigir isso. Ele acabou de adicionar uma análise espiritualista no mercado. Assim, é uma metáfora, né? Mas de certo modo tem um fundo de verdade, tanto que existe até um vídeo do Trudel Tom, que é um canal que eu acompanho, que ele fala que existem economistas que se dizem austro-keynesianos. Como é que é? É, isso mesmo. Que eles basicamente fazem uma síntese. Eles falam, olha, os ciclos econômicos eles são causados tanto por fatores exógenos, como as expansões monetárias do governo, quanto por fatores endógenos, que é a mudança, digamos assim, de humor e de expectativa dos empresários, em virtude do dinamismo da economia. Ah, não. Não, assim, eu não acho de todo errado, entendeu? Não, eu sei, é porque a proposta de keynesiano, austríacos keynesianos me parece uma contradição com duas pernas. É verdade, mas acho que a crítica maior dos austríacos tem a ver com a capacidade do governo de corrigir esses fenômenos, né? Pelo menos no caso dos austro-keynesianos, eles concordam que o governo não consegue fazer muita coisa para resolver isso. Eles só usam a ideia dos espíritos animais para complementar a teoria dos ciclos econômicos, adicionando fatores mais endógenos, sabe? Do próprio mercado. Pelo menos até onde eu entendi é isso.
Manda fazer uma relação dos economistas austros keynesianos, como a gente mandar matar. Tem que jogar do helicóptero, esse povo aí. Caçar de facão. Não, primeiro a gente tem que bater no Paul Krugman. Depois Não, Krugman é um problema imediato. Como é que o Cogos fala? A cara do Paul Krugman Pega um tiro. Ele tem aquela boca meio caída, assim. Tem um vídeo zoando o Paul Krugman, não sei se vocês já viram. Assim, me explica como que imprimir papel vai gerar riqueza. Não, mas você viu os comentários desse vídeo? Tem uma galera que vai defender. Não sei o que, tem como. Não, nem Como não disse isso. A galera vai ficar defendendo, pô. Olha a imagem que eu mandei no Discord aí. Quem que é essa criatura? Pô, o Krugman parece com o Lula. Pior que me parece mesmo. É tipo uma versão menos gorda do Lula. É uma versão com o Nobel do Lula. Uma porra dessa ganha Nobel. Mas pô, o Krugman vira prêmio Não, Nobel. não acredito nisso. Ah, hoje em dia Nobel não serve pra nada. Pelo menos pra algumas áreas. Esse cara já ganhou Nobel e tem aquele outro lá, esqueci o nome dele, o Joseph Stiglitz, uma coisa assim, que falou que Bitcoin é coisa de... Não, pô, o Krugman fala mal também do Bitcoin. Então você já sabe que tem que investir, não. né? Tem que usar Bitcoin. Ah, se o cara criticou, meu, põe metade das suas finanças nessa porra aí que vai bombar. Mas enfim, a gente saiu do assunto, mano. Acho que esse ficou não só um programa sobre a questão do socialismo dar certo, mas sobre argumento merda. Os dois estão intimamente ligados. Esse tema era muito curto também, né? Era inevitável que ele fosse sair. Muito curto. Dava pra acabar com 15 minutos, né? Mas, beleza. Vamos encerrar aí um pouco mais de uma hora. Se vocês quiserem fazer uma consideração final aí sobre esse tema tão... Precisa? A gente já sabe que o negócio não funciona e que o povo só apresenta argumentos ruins de todos os lados. Você, resumiu bem. eleitor do Bolsonaro, pare de usar esse argumento. Para de tentar mitar com essa merda. Sei lá, em vez de só falar em Mises, lê Mises. Lê pelo menos alguma coisinha lá. Falou, eu cheguei mais rápido que a fome do comunismo. Beleza, cara, legal. Pela 50ª A gente vez. nunca ouviu isso. Não faz igual o Nando Moura, que só tem um livro do Mises e não leu. É o Dando Qual é o Boa. livro que ele tem? Nem lembro, cara, eu só sei que ele mostrou uma vez. Ele tem o mentalidade anticapitalista e só. O Moura é mestre capitalista. É que nem precisa ler, né? Já é mestre demais. Vamos. Eu lembrei de quando jogaram o curso dele no Xvideos. Ah, é verdade, fizeram isso. Eu só tinha visto que tinha nego vendendo dois curso dias por depois 20 já tinham conto. colocado o torrent. Foi. E eu vi nego vendendo por R$20 no Mercado Livre. Eu vi gente vendendo por... Não, esse é o capitalismo de verdade. Mas, tipo, pra ele nem se prejudicou, porque ele lucrou mais de R$1 milhão com essa porra desse curso. É? Não, mestre capitalista é não. muito trouxa. É. Se o cara é esperto, né? Esse aí foi um espertinho. Espertinho. Se inscreva no meu canal. É isso aí. Yuri, Agradecer ao pessoal que ouviu nossos argumentos aqui, nossas baboseiras também. Peço perdão pelo vacilo. Continue ouvindo o podcast o ChopaCast. E vocês também podem sugerir temas aqui no comentário, galera. Vai ser bem legal. dê like, se inscreva no canal. Olha aí, ó. Sem likes a gente faz o próximo podcast nu, hein, galera? Podcast não, faz uma live nu. Ô, louco. Porra, Eu não concordei com isso. top demais. Rumo aos 100 inscritos. Mas eu vou colocar vou pedir para o Léo colocar uns links aqui nos comentários em relação ao socialismo nórdico. Vários artigos, vários livros bacanas que vão tratar sobre esse assunto, que desmistificam toda esse mito do socialismo ter dado certo nos países nórdicos. Vamos... Não é porque a pergunta é uma merda que a gente não vai refutar. Vamos lotar de link aí, pra vocês dizerem que a gente tá inventando coisa. E dê uma lida lá. Depois, se quiserem criticar, critica. A gente volta no assunto. E é isso aí. Obrigado aí por assistir. Boa noite a todo mundo. Compartilhe se achar legal. Apesar de a gente só esculachar essa galera, mas é engraçado. Tem que ter uns conteúdos menos técnicos também. Ninguém aqui é profissional, mas essa é a meta nossa. E é isso aí. Boa noite pra vocês. Se o pessoal quiser se despedir aí também. Boa noite. Falou! E valeu pra assistir.